por ocasião de seminário promovido pela FUNAG, fundação vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, na pasta do governo Bolsonaro, em 2019, a juíza Ludmila Lins Grilo respondeu ao questionamento de um cidadão no que concerne ao risco de uma ditadura do judiciário e no que tange ao combate ao ativismo judicial, que ocorreria quando um juiz extrapola suas funções de julgar, de acordo com as leis e a Constituição, de maneira a legislar no lugar do Congresso. A juíza principiou: o povo sempre tem o poder de se manifestar, de ir às ruas, de fazer pressão, mas, em princípio, entendo que o ativismo judicial pode ser minimizado com a atuação proativa do próprio Poder Legislativo. Existe uma via que entendo que poderia ser bastante eficiente se fosse mais utilizada, a via das normas explicativas. Ademais, ela salientou: o ativismo judicial pode ser bastante minimizado se os parlamentares se valerem de normas explicativas com mais frequência. Além disso, nada impede que o povo se manifeste quando houver um ativismo judicial nefasto. Neste contexto, a magistrada explicou os motivos pelos quais tal conduta seria reprovável e temerária. Este ativismo judicial seria nefasto, em minha opinião, pois nenhum juiz foi eleito para criar leis. Isso seria um comportamento inadequado do juiz que faz isso. É muito mais fácil impor a agenda globalista por meio do judiciário do que por meio legislativo. Assista. Antes de passar a palavra para o Flávio, eu queria aproveitar, porque tem uma pergunta que nos chegou, que é claramente dirigida a ela, se ela pudesse talvez ainda responder antes de partir, de um senhor chamado Vitor Silva, que diz que é atribuída ao Rui Barbosa a frase, aspas, a pior ditadura é a do poder judiciário. Contra ela não há a quem recorrer, fecha aspas. Baseado nesta declaração, como nós, o povo, devemos agir de maneira a impedir que o atual ativismo jurídico torne-se uma ditadura jurídica? Se a doutora pudesse talvez abordar isso antes de partir, eu agradeço. Obrigado. Bom, essa pergunta que ele fez, quem conseguir responder deveria ganhar um prêmio, né? Eu acho que ninguém sabe responder, eu também não sei. Mas existem algumas formas de você conseguir evitar. Eu não sei se exatamente... É claro, o povo sempre tem aquele poder de se manifestar, de ir às ruas, de fazer pressão, mas, em princípio, eu vejo que o ativismo judicial pode ser, ao menos, minimizado com a atuação mais proativa do próprio Poder Legislativo. Eu até já conversei com alguns deputados, tal. Existe uma via legislativa que eu entendo que poderia ser bastante eficiente se fosse mais utilizada, que é a via das normas explicativas. Eu vou dizer o que são normas explicativas. No Código Penal, por exemplo, nós temos as normas penais incriminadoras, que são aquelas que prevêem penas, estipulam os crimes e as respectivas penas, e nós temos as normas penais não incriminadoras, que são aqueles outros artigos do Código Penal que não fazem isso, que, por exemplo, explicam o conteúdo da norma. Por exemplo, existe um artigo no Código Penal que explica o que é funcionário público para fins penais. Então, tem crimes que são praticados por funcionários públicos. Então, essa norma explica o que é o funcionário público para fins penais. Então, há muitas outras normas explicativas, né? Então, eu acho que o ativismo judicial pode ser bastante minimizado se os parlamentares se valerem das normas explicativas com mais frequência. É óbvio, nós temos milhares de leis, você não vai ter condição de explicar cada coisinha na lei, de cada detalhezinho de tudo. Agora, em relação aos temas mais sensíveis, como, por exemplo, o aborto, a legítima defesa, é possível criar normas explicativas. No próprio anteprojeto do ministro Moro, projeto anticrime,
existe ali, para mim, uma clara norma penal explicativa, na parte que ele trata da excludente da ilicitude. O Código Penal, nos artigos 23, 24 e 25, estabelece as excludentes de ilicitude, ou seja, quando uma conduta típica penal é praticada, mas é praticada mediante uma excludente de ilicitude, ou seja, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal, enfim, não há crime. Então, na verdade, a gente nem precisaria de nenhuma norma explicando. Para mim, o Código Penal está muito claro. E como está havendo essa demonização dos policiais militares, o que esses grupos dos direitos humanos têm feito? Eles têm tentado criminalizar qualquer conduta policial, ou seja, o policial hoje, às vezes, ele está diante de uma situação que impõe a ele apertar o gatilho contra o bandido, só que ele não faz porque ele fica com medo de, posteriormente, vir a responder a um processo disciplinar, né, e acabar perdendo o cargo, enfim, sofrendo alguma sanção, e, com isso, muitas vezes, ele morre. Então, o que o anteprojeto do ministro Moro fez? Acrescentou alguns artigos ao Código Penal, estabelecendo que o policial, em situação de confronto, de surpresa, em aquele estado de necessidade mesmo, em confronto, está em pleno tiroteio, que, nesses casos, movido pelo medo, pela emoção, enfim, ele estaria cobertado pela excludente da ilicitude. Então, veja bem, na verdade, nem precisava desse artigo, já existia a norma penal da legítima defesa, só que o projeto do Moro explicou mais ainda, né, foi mais detalhista em relação à excludente da legítima defesa. Então, eu acho que o ativismo judicial pode ser minimizado pela via das normas explicativas. E nada impede também que o povo se manifeste, eventualmente, quando houver algum ativismo bem nefasto, como aqueles que eu citei na minha fala. Inicialmente, explicar mais ou menos por alto o que é o ativismo judicial, como surgiu essa expressão. O ativismo seria... tem várias concepções, tá? Mas eu vou me ater aqui àquela concepção que é mais... a concepção do momento, que é o juiz que extrapola das suas funções. Ele tem a função de julgar de acordo com as leis, de acordo com a Constituição, e acaba extrapolando um pouco, ou até mesmo muito, e acaba legislando, né, no lugar do Congresso. Então, esse seria o juiz ativista. Essa expressão surgiu mais ou menos na década de 40, com um jornalista que fez uma matéria na revista Fortune, e nessa matéria ele classificou os juízes da Suprema Corte Americana de acordo com o grau de ativismo. Então, dali ele criou essa expressão ativismo, pelo menos a notícia que se tem do primeiro surgimento dessa expressão foi nessa matéria dessa revista. E ele classificou os juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos entre aqueles mais autorrestritivos e aqueles mais ativistas. Ou seja, os autorrestritivos seriam aqueles que se restringiriam mesmo ao conteúdo das leis e da Constituição. E aqueles ativistas seriam aqueles que extrapolariam a letra da lei e da Constituição. Então, esse termo já é mais ou menos antigo. Aqui eu acho que talvez a maioria das pessoas não seja da área do direito. Essa minha fala vai ter algumas questões técnicas e eu vou tentar traduzir isso, né, do juridiquês para o português, tá bom? Então, eu consegui fazer isso algumas vezes e vou tentar replicar isso aqui hoje. Então, tem essa questão do juiz legislador, que a gente está vendo hoje, e depois eu vou explicar por que isso está intimamente ligado à questão do globalismo. Inicialmente, trazer aqui para vocês uma questão muito básica para quem é do direito, mas para quem não é, pode não estar muito claro, a questão da tripartição dos poderes. Nós temos o poder executivo, que é uma espécie de administrador, né, tem um presidente da República, poder executivo, os governadores de estado são poder executivo, prefeitos municipais são poder executivo. Temos o poder legislativo, que é o Congresso Nacional, que se divide em duas casas, Senado e Câmara dos Deputados, na esfera da União, Câmara de Vereadores nas esferas municipais, Assembleias Legislativas na esfera estadual. E temos o Poder Judiciário, que é aquele incumbido de aplicar as leis, né? Ele julga de acordo com as leis que foram feitas por um outro poder, que é o Poder Legislativo. Então,
cada poder tem a sua função específica, né? Claro que nós temos funções atípicas também, mas não vou entrar nesse mérito agora. Por exemplo, o Senado tem uma função atípica de proferir julgamentos, por exemplo, julgamento do crime de responsabilidade do presidente da República é uma função atípica de julgamento do Senado, mas não é a sua função típica, que a função típica do Senado e do Congresso como um todo é legislar. Então, tendo isso em mente, que cada poder tem as suas atribuições muito especificadas na nossa Constituição, a gente acaba visualizando hoje um indevido ingresso do Poder Judiciário nas atribuições do Poder Legislativo, o que significaria esse ativismo, e um ativismo nefasto, na minha opinião. Tem gente que considera que o Judiciário deve mesmo fazer isso por conta de uma suposta inércia do Poder Legislativo em criar certas leis, né? Eu entendo que não, que isso seria nefasto, porque coloca nas mãos do Judiciário um poder que não é o seu, tá? Nenhum juiz foi eleito para criar leis, então isso seria um comportamento inadequado por parte dos juízes que fazem isso. E o que isso tem a ver com a questão do globalismo? Depois eu vou entrar mais especificamente. Por meio desses juízes ativistas, nós temos a imposição muito mais fácil da agenda globalista. É muito mais fácil você impor a agenda globalista pelo judiciário do que pelo legislativo, né? Nós temos um legislativo enorme, são mais de 500 deputados, 81 senadores, e é muito mais fácil você impor essa agenda por meio de apenas 11 pessoas que compõem a Suprema Corte, pelo menos no Brasil, são 11. Então, é muito mais fácil você utilizar 11 pessoas do que você tentar utilizar um Congresso inteiro. Então, a via do judiciário é muito mais fácil de ser utilizada do que pela via legislativa. Então, várias teorias justificadoras do ativismo judicial foram criadas durante esses anos todos pela doutrina. Temos um grande expoente, que é Ronald Dworkin, que justificou em vários de seus livros a questão do ativismo judicial, e a jurisprudência também vem utilizando várias dessas teorias criadas pelos doutrinadores para justificar o ativismo, justificar juridicamente. Vou lançar aqui alguns conceitos jurídicos, vou tentar explicar algumas coisas, e depois eu vou para o plano prático. Tá? Primeiro, a gente tem que ter em mente a diferença entre constitucionalismo e neoconstitucionalismo. Neoconstitucionalismo seria uma doutrina que prevê a necessidade da Constituição estabelecer normas fundamentais para a limitação do poder estatal. Então, o constitucionalismo prevê essa necessidade de limitação de poder do governante, como forma de limitar o seu poder e proteger, né, os cidadãos. Então, se originou na Revolução Francesa, na Revolução Americana, tem a ver com positivismo. Já o neoconstitucionalismo seria uma nova leitura do constitucionalismo, em que esse positivismo ele perde vez, né, e dá lugar a abstrações. Então, enquanto o constitucionalismo tem ligação com o positivismo, né, com as normas positivadas, com o que está realmente escrito, né, garantindo ao cidadão que aquilo ali vai ser observado, o neoconstitucionalismo permite uma interpretação de tudo aquilo que está escrito, ou seja, torna aquilo ali extremamente abstrato e sujeito às visões pessoais da pessoa que está interpretando. No caso, quem interpreta as leis é o Poder Judiciário. Então, o neoconstitucionalismo é a doutrina utilizada pelos juízes ativistas para justificar o seu ativismo. Então, dali, a gente passa a ter uma predominância dos princípios, né? A questão principiológica, ela toma uma importância fundamental para os neoconstitucionalistas. Então, você pega a Constituição do Brasil, por exemplo, é uma Constituição extremamente principiológica. Você tem, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana, que é uma coisa extremamente abstrata, né? O que é a dignidade da pessoa humana? Né? Sempre que algum juiz não gosta de uma determinada lei e quer julgar aquilo ali inconstitucional porque não gostou, simplesmente, ele diz que aquela lei viola a dignidade da pessoa humana e deixa de aplicar, julga inconstitucional porque viola o artigo 5º, dignidade da pessoa humana. Ou seja, algo extremamente abstrato, né? Uma abstração que os juízes ativistas se utilizam para deixar de aplicar as leis que eles consideram inconvenientes.
né? Esse neoconstitucionalismo tem a ver com a nova hermenêutica ou pós-positivismo, né? Que seria esse protagonismo dos tribunais na politização da vida, seria a politização do judiciário. Tem um livro chamado Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição, do alemão chamado Peter Aberle, que inclusive foi traduzido para o português pelo ministro Gilmar Mendes, em que ele sustenta que todas as pessoas devem ser intérpretes da Constituição. Você pergunta, mas qual que é a aplicação prática disso? A aplicação prática seria: ONG vai ser intérprete da Constituição, essas entidades dos direitos humanos vai ser intérprete da Constituição. Então, todo mundo vai dar pitaco na Constituição para defender a sua forma de enxergar as coisas. Então, essa seria a Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição. Então, vários nomes bonitos vão sendo criados ao longo dos tempos para justificar o ativismo judicial.